Isso, algumas notas para depois no fim ter alguns tópicos vossos. Ok. Ora bem, boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso Felicidade nas Marcas. É mais um brainstorming onde nós gostávamos essencialmente de abordar este tema, de falar sobre como é que de alguma forma aquilo que faz as marcas serem grandes marcas, serem marcas de referência, tem muito a ver, obviamente, também com aquilo que é a capacidade de se construir equipas e, obviamente, de se construir felicidade dentro das equipas. No fundo, não é diferente daquilo que acontece nas famílias. As famílias gostam de ser felizes, as organizações fazem-se assim, fazem-se com pessoas. Os salários emocionais, às vezes, têm mais valor que os salários reais. E é muito sobre estes tópicos, sobre a questão da felicidade corporativa, que nós vamos aqui abordar num grupo que temos muito orgulho de apresentar. Eu começo pelo lado de lá, e pelas senhoras, obviamente. Vânia Delgado, daí o Colo, e o Colo há muitos anos, há muito tempo que vem, de alguma forma, falando deste tema da felicidade, vem cultivando isto dentro. É muito engraçado ver pessoas que, se calhar, hoje até já lá não estão e continuam a falar disto, portanto, acho que é um excelente tema. Portanto, Vânia, obrigado também pela tua presença. Marco, Aliança Seguros, a Aliança também tem vindo a trabalhar isto, é uma marca recente, relativamente recente no mercado, e muito curioso como este assunto tem vindo a ser trabalhado dentro da organização e tem-se vindo a procurar isto. Portanto, é muito desta curiosidade e o impacto que esse objetivo tem, que nós também vamos querer conhecer. E o Cláudio, da OQ Human, de alguma forma que é, no fundo, uma das grandes áreas, esta questão do capital humano e de como é que a felicidade consegue trazer valor ao capital humano. É muito isso também que nós vamos querer aqui saber. Felizmente não vou ser eu a moderar, portanto temos o Francisco Andrade, da Forbes África Lusófona, que tem muito mais jeito para estas coisas do que eu e, portanto, muito obrigado, Francisco. É muito isto. Portanto, só para terminar, obviamente nós na Superbrands aquilo que fazemos é distinguir as marcas de excelência, e se há uma coisa que nós temos vindo a aprender ao longo dos anos, de facto tem a ver com isto. Aquilo que faz as grandes marcas e as marcas ganharem referência no mercado não tem só a ver com o seu sucesso em termos de negócio, em termos de estrutura, tem muito a ver também com o sucesso que vão cultivando dentro das próprias organizações e da sua cultura. E, portanto, fico muito contente de termos aqui esta equipa e, Francisco, vou passar a bola, não é? Fica agora passado, para, no fundo, explorarmos isto por quem sabe falar. Okay. Marcos, eu quero agradecer primeiro o convite feito à Forbes para esta honrosa missão de moderar aqui esta conversa muito interessante sobre a felicidade das marcas. Tive a sorte de ser o escolhido para cá estar e isso para mim, não sei para vocês, mas para mim já é um motivo que me deixa embriagado de felicidade. Eu costumo dizer que a felicidade é uma das principais motivações da vida humana e o principal combustível para a tomada de decisões. Na medida em que temos que escolher, né, o que sentimos que nos fará mais felizes, ao mesmo tempo que também temos muitas vezes que estar atrás de alternativas quando nos encontramos em lugares que não nos sentimos felizes ou nos sentimos infelizes. Vou aqui dizer que Aristóteles dizia que a felicidade significa uma vida orientada por significados, e enquanto Maslow dizia que a felicidade significa autorrealização, ou seja, quando o indivíduo tem a possibilidade de realizar aquilo que perspectivou, né? Cito esses senhores para concluir que o significado de felicidade é algo subjetivo. Então, gostava de contar aqui com vocês e, como arranque, começando pela Vânia, o que é, Vânia, o que é a felicidade no local de trabalho? Em primeiro lugar, obrigado ao Pedro e à Superbrands, que de vez em quando
me desafia para estas coisas que eu nunca consigo dizer que não, porque é sempre super giro e escolhe sempre tão bem os temas e este, claro, toda a gente sabe que eu adoro. E também é sempre bom rever-te, Francisco, e ao Marco e ao Cláudio, que são duas pessoas, aliás, com quem já discuti noutras circunstâncias e bastantes vezes estes temas da felicidade, e portanto é giro hoje estarmos aqui neste final de tarde a debater. Acho que tu próprio disseste a tua pergunta sobre a subjetividade desta questão da felicidade. Cada um, já do ponto de vista pessoal, cada um de nós é feliz e tem a sua realização pessoal e o seu conceito de felicidade muito à nossa maneira. E nas empresas, e também, claro, falando de empresas, vou saudar os meus colegas todos e os parceiros da YouCall, que todos contribuem muito para este ecossistema que eu acho que tentamos construir diariamente. É muito própria, é uma maneira muito própria nossa de estar, de fazermos o nosso negócio, de marcarmos a diferença, não só nos nossos parceiros, mas também nas nossas pessoas. A forma como nós construímos o nosso conceito de felicidade na organização tem muito a ver com uma cultura de bem-estar, com uma cultura de mérito, de talento, de diariamente nós, mesmo que haja um desafio que nos pareça que não vamos conseguir atingir, nós sabemos que vamos conseguir atingir, porque é aquela coisa que não se consegue explicar, que não se consegue definir. Claro que obviamente também temos vindo a trabalhar e a tentar ter aqui alguns métodos que eventualmente vamos falar mais à frente de medir felicidade, mas eu realmente agora não gostava de falar de medir, mas sim do que é que sentimos, do que é que vivemos, e fico sempre muito satisfeita quando alguém, quando fala da YouCall, fala das pessoas da YouCall. Não é dos parceiros da YouCall, esses obviamente também estamos cá nós para falar e para falar bem, para tentar fazer o melhor por eles, mas falar das pessoas da YouCall. E, portanto, assim, resumidamente, felicidade acho que é uma forma de estar, mas que é muito própria de cada empresa. Seguramente que a forma como trabalho na YouCall é diferente da forma como o Marco trabalha na Aliança. O Cláudio, que trabalha com muitas empresas, trabalha também muito de acordo com aquilo que se vive em cada empresa. E era esse o primeiro contributo que eu gostava de deixar. Ok. Marco, reveste também nessa abordagem que a Vânia faz naquilo que é felicidade no trabalho, nas marcas? Sim, para mim só é possível trabalhar com pessoas felizes. Porque, assim, apesar da felicidade ser um conceito um pouco lato, e como o Pedro mencionou e bem, as marcas só crescem, as empresas só crescem com pessoas felizes. Acho que os últimos anos ensinaram-nos isso. Nós acabamos por estar fechados, sobreviveram e cresceram as empresas que são unidas. Porque um grupo de pessoas não quer dizer que seja uma equipa. Okay? Uma equipa são duas ou mais pessoas que caminham para um objetivo comum. Nesse cardápio de objetivos há também a felicidade. Nós passamos mais horas no local de trabalho do que em tempo útil nas nossas casas com as nossas famílias. Portanto, este faz parte do ADN que felizmente sou um membro fundador da Aliança, tive essa possibilidade de construir uma equipa do zero e fomos passando esses valores às pessoas. E aquilo que se fala hoje em dia do salário emocional é exatamente isso. Já conseguimos reter algumas pessoas por propostas financeiramente melhores, mas pelo ambiente de trabalho que temos, por este crescimento enquanto família. E isso depois, a partir do terceiro ano, onde os valores já estão enraizados a 100% nas pessoas, começa a ser transversal aos clientes, que depois deixam de já não são tão clientes, mas mais amigos e parceiros que viajam connosco nesta Customer Journey, porque nos seguros, sobretudo nos sinistros, é importante que em momentos de pânico as pessoas fiquem felizes. E porque nós ajudamos a olhar para uma solução. Portanto, os seguros são isso. Portanto, Cláudio, correu para si, como é óbvio. Não, Nesta primeira ronda, a Vânia, a sua intervenção, falou de mecanismos que permitem medir o nível de felicidade nas marcas, nas organizações ou entre os colaboradores. Como é que os departamentos de recursos humanos conseguem perceber quando é que os colaboradores estão felizes ou infelizes?
Bem, eu acho que para os departamentos de recursos humanos perceberem se os colaboradores estão felizes ou não infelizes, para já é preciso trabalhar a liderança, não é? Porque existe muito este mito de que a responsabilidade é dos recursos humanos fazerem terem esta sensibilidade de fazerem esta medição, mas quem lida diretamente com as equipas são as lideranças, a gestão intermédia. E, portanto, a empresa em si e os recursos humanos têm que capacitar e dar as ferramentas necessárias às lideranças para que elas consigam medir no momento e no dia-a-dia com as suas equipas qual é que é o estado de motivação e o estado de felicidade das equipas. Não é da responsabilidade dos recursos humanos medir isto diariamente. Claro que depois existem formas de medir a temperatura à empresa toda, não é? E é extremamente importante fazer essa medição e que essa medição seja simples, não seja uma medição como se faz de clima organizacional de 100 e tal perguntas, não é? E que depois que chegamos a conclusões que acabam por depois não ter um efeito prático. E é importante de vez em quando também fazer pequenos focos grupos aleatórios com os colaboradores para de facto perceber muito do que estes dois senhores já disseram, se de facto nós estamos a ajustar aquilo que é a felicidade àquelas pessoas que estão na empresa, não é? Porque o mais importante da felicidade é o que é que estas pessoas querem e como é que eu posso dar a estas pessoas esta experiência. Isso é que é importante, porque para a IUCOL pode ser uma coisa, para a Aliança pode ser outra, e é importante sabermos quem são os colaboradores que estão connosco e capacitarmos as lideranças para que possam fazer essa aferição no dia-a-dia. Marco, a nível da Aliança, quais são os instrumentos ou quais são os meios que vocês utilizam para medir o nível de felicidade entre os colaboradores? Reuniões, conversas B2B? Sim, nós temos uma cultura de muito brainstorming interno, muita frontalidade. Eu sou contra as conversas de corredor, é das coisas que me põe mais chateado numa empresa, porque a partir daí é que se tem o efeito contrário à felicidade. Acho que se não há... Quando nós temos uma liderança aberta, porque a felicidade... É importante também clarificar isto, porque para algumas pessoas a felicidade é uma empresa onde não há discussões, está toda a gente a rir, e pronto, e as pessoas andam lá, não é assim. A felicidade é exatamente haver um caminho, caminhamos todos para um objetivo comum, okay? E há frontalidade. Há dias em que, efetivamente, como qualquer pessoa e qualquer ser humano, eu poderei não ter a melhor atitude com aquele colega. Agora, tenho que ter a humildade no dia seguinte e pedir desculpa, independentemente da hierarquia que ocupo. E o resto é igual. O melhor, é a mesma coisa que o Pedro, acho que foi o Pedro que falou, da questão das famílias. Quer dizer, as famílias também discutem. Não é? Agora, a maior parte das discussões são à mesa. Daí é o choque aqui com o confinamento, porque nós temos muito uma cultura de mesa, fomento muito isso. Eu trabalho com um gabinete de porta aberta, praticamente, e o meu gabinete está sempre disponível para receber as pessoas, e eu participo nos briefings. Trabalhamos em cultura permanente de briefing, não é? Entre a Comissão Executiva, entre as direções e entre os técnicos. Portanto, eu todos os dias cumprimento, sempre estou no escritório, toda a gente, desde o técnico ao senhor da limpeza, ao PCE, portanto, faz parte já do meu ADN que felizmente consegui passar à equipa. Portanto, e as pessoas facilmente, a formação de indução de um elemento novo que chega, que já não sou eu a apresentar, e ele acaba por ter ali quase que um tutor que ajuda a dar os primeiros passos. Portanto, o acolhimento é fácil. Vânia, tem sido assim também com a IUCOL? Olha, em primeiro lugar, deixa-me só confirmar, porque há uns tempos o Marco convidou-me para ir lá ao escritório da Aliança e ele disse, agora vou só aqui mostrar o escritório, nós conhecemos toda a gente, de uns 4 ou 5 andares, este é o Sr. X, este é o Sr. Y, portanto, eu acho que estou a dizer a brincar, mas foi mesmo verdade. Falou de algo que é muito importante, que é o acolhimento, e o acolhimento é o acolhimento aos nossos colaboradores, é o acolhimento aos nossos parceiros, é a forma como as pessoas, quando nos visitam, se sentem. E eu, quando visitei a empresa do Marco, quando visito a empresa do Cláudio, quando estou com o Pedro, sinto-me sempre bem acolhida. Nem sempre fazemos negócios juntos, nem sempre temos pontos em comum, mas somos bem acolhidos. Em termos de... O que tu me perguntaste? Ora, aí está. Estamos a animar.
Não, eu queria saber os instrumentos que vocês Pois, utilizam. exatamente. Desculpa, Francisco. Agora, porque é uma organização, aquela onde eu trabalho, é uma organização bastante grande e organizações grandes também têm uma complexidade maior. Temos, e o Cláudio partilhou há pouco, surveys que medem de uma forma muito simples, mas mesmo muito simples, como é que é o nosso estado emocional com uma determinada regularidade, o nosso de todos. Também há dias que estou chateada e os meus colegas também há dias que não se entendem comigo e é mesmo assim, temos que trabalhar mesmo juntos para chegar a um ponto de consciência. Às vezes não chegamos e também é mesmo assim. Mas temos muitas iniciativas que são mesmo aquelas que eu acho que que nos diferenciam. As sessões de acolhimento, a forma como as pessoas são recebidas e como conhecem a empresa toda logo no primeiro dia. O Mativis com o diretor, que é uma iniciativa já com alguma antiguidade, mas que tem sempre muito impacto, porque tem muito a ver com isto, evitar conversas de corredor. Para que esse amanhã vou estar a manhã inteira a tomar o pequeno almoço com um conjunto de colaboradores e eles podem partilhar aquilo que eles acham. Muitas vezes até são contributos muito válidos do ponto de vista do negócio, porque as nossas empresas continuam a ser um negócio e no final do mês temos que pagar salários e temos que agregar valor para todos os intervenientes daquele negócio, mas vêm sempre muitos contributos muito interessantes. Às vezes, quem está na liderança, podemos ter receio deste tipo de iniciativas, de open days, nos sentarmos ao lado dos assistentes, no meu caso, a atender chamadas ou no WhatsApp a atender chats. Não me vou ali sentar porque já sei que vai vir ali um caminhão de reclamações. E na maior parte das vezes não é, e principalmente à medida que estas iniciativas vão sendo regulares, vão fazendo parte do nosso dia-a-dia, vêm dali insights muito válidos, muitas vezes para o nosso negócio, para o negócio dos nossos clientes. Agora, precisa de tempo, precisamos de disponibilidade. Se eu vou para lá amanhã, vou lá estar e vou estar a ouvir aquilo que têm para me dizer. E também, muitas vezes, é preciso dizer não. Quando a ideia é uma ideia que faz sentido, pode não ser já, mas temos que trabalhar, vamos trabalhar. Se é algo que nós não podemos executar agora, também vale a pena nós gerirmos expectativas, porque também tem muito a ver com as expectativas que geramos nas pessoas. Portanto, para além de haver ferramentas e instrumentos de medir, também é preciso criar momentos para nós realmente promovermos a cultura da empresa com todos nós, porque somos todos nós, todos os colaboradores que fazem a empresa. Eu gostaria de saber como concretamente vocês têm promovido a felicidade na Yuko. Okay. Então, nós temos mesmo um gabinete de felicidade. Fomos os primeiros em Angola. Não venha cá alguém dizer que não fomos os primeiros, porque eu sei que fomos os primeiros. Não, temos um gabinete de felicidade. Dos primeiros em Angola, e não sei, já falámos sobre isso, e não sei se em Portugal já existia um gabinete de felicidade também na altura que vocês o criaram. Sim. Portanto, teremos sido os primeiros, digamos, quase a nível de Angola e do mundo. Não, estou a ser. E arredores. Mas é para nós realmente um ponto importante. E, portanto, existe mesmo um gabinete com pessoas que trabalham nessa equipa especificamente. Agora, não são essas pessoas, são pessoas extraordinárias, mesmo. Essas pessoas respiram esta cultura, respiram esta felicidade, vivem intensamente o dia-a-dia da empresa e das pessoas que nela trabalham. Mas o que o Cláudio disse é muito importante, é preciso toda a organização estar envolvida nesta promoção de cultura interna de felicidade que queremos ter e que queremos proporcionar às pessoas. Portanto, temos um gabinete que trabalha esta matéria e depois temos muitas iniciativas, já falei aqui de algumas, acho que não vamos ter tempo para eu falar de todas, mas temos muitas iniciativas que o Open Day, o Mata Fechar com o diretor, a promoção dos nossos colaboradores, a questão do mérito, do talento interno. Portanto, hoje vocês na UPOL não falam quase não conseguem conhecer praticamente nenhum diretor, nenhum coordenador, não tenham começado a atender chamadas no call center. E é essa promoção dessa cultura interna de mérito que também faz com que as pessoas acreditem na empresa, no projeto e na promessa de valor que nós temos. Francisco, desculpa interromper, deixa-me só, nós estamos em live e, portanto, de vez em quando vamos recebendo aqui umas perguntas. E há aqui uma pergunta muito interessante que nos é colocada ali nas redes, se me permitir só esta interrupção, e que eu deixo aqui um bocadinho como desafio, que é uma pergunta de alguém que diz que, ok, obviamente,
nas organizações há pessoas com perfis sempre muito diferentes, com necessidades muito, muito diferentes. Como é que, de alguma forma, se consegue uniformizar esta alegria quando há pessoas com perfis muito diferentes? Como é que se torna isto, como é que se consegue construir esta alegria a partir de perfis muito diferentes? Não é? É uma pergunta que eu acho que é interessante, desculpa interromper, Francisco, mas não sei, Cláudia, se quiseres dar aqui um bocadinho a tua visão. Para já temos que olhar para os colaboradores como clientes, não é? E se nós olharmos para eles como clientes, vamos pensar, como é que eu faço com os meus clientes, não é? Eu também tenho clientes que são totalmente diferentes uns dos outros, mas quero que eles sejam todos satisfeitos com a minha marca. Portanto, se eu olhar para os meus colaboradores como clientes e empatizar com eles, não é? Empatizar, eu não digo qual é o intervalo de idades deles, eu quero saber quais são as dificuldades que eles têm no dia-a-dia, que ambições é que têm, que necessidades é que têm, não é? E então conseguir chegar a uma média daquilo que se pretende, eu consigo criar uma experiência que seja adequada para aquelas pessoas. Agora, eu tenho que fazer isto consistentemente, eu tenho que treinar as lideranças para que elas o façam no dia-a-dia, nestas reuniões, no caso da EUCOL, no mata-bichar com o diretor, nos outros eventos, não é? Para que depois consiga implementar iniciativas que vão de encontro às necessidades reais do consumidor. Do colaborador, neste caso. Eu acho que essa mensagem é muito interessante, que é essa comparação com o cliente, tal como os clientes não são todos iguais, não há outra forma. E nós temos que gerir de formas diferentes. Não há outra forma. Ok, certíssimo. Vamos voltar. Desculpa, eu vou continuar com o Cláudio. A Vânia falou-nos aqui de várias formas utilizadas na EUCOL para promover a felicidade. Por hoje o teletrabalho anda em voga. Como é possível fazer esta ponte para o teletrabalho? Está em voga e vai continuar, não é? As pessoas não vão estar a 100% no local de trabalho. Aliás, as empresas, ainda há bocado estávamos a falar, não é? As empresas já perceberam que é possível diminuir o seu custo de estrutura e não ter um lugar para todos os colaboradores no escritório. Portanto, o mundo mudou e o trabalho também mudou. O que é que eu acho que é importante para manter a felicidade com esta nova modalidade do teletrabalho? É criar um omnicanal de comunicação interno, porque no início desta pandemia nós tínhamos vários canais, não é? O Zoom, o WhatsApp, e depois até fazia gestão por WhatsApp, que eu acho péssimo fazer-se gestão total pelo WhatsApp, não é? Tem que se escolher os canais indicados para os perfis. Exato. Não, para o tipo de conteúdo e comunicação que se tem que fazer com os colaboradores. E existem várias soluções, redes sociais internas hoje em dia, onde toda a informação está feita, está centralizada num único canal. E é importante que as lideranças estejam presentes não só para os colaboradores que estão presenciais, mas que estejam também presentes para os colaboradores que estão em teletrabalho. E não apenas por e-mail, não é? Criar vídeos para que haja comunicação, para que as pessoas sintam que a liderança, apesar de estar distante, está presente. E depois podemos fazer estes mata-bichás com os diretores também online, não é? Hoje em dia as pessoas já vivenciam com o online, com o live online, muito bem. Eu, por exemplo, quando comecei a dar formação live online, eu sou uma pessoa de pessoas, eu gosto de estar com as pessoas e tinha um bocado de preconceito. Agora vou dar formação, não consigo. Mas hoje em dia acho que é muito fácil, desde que as pessoas tenham as câmaras ligadas, que eu empatizar com as pessoas, com as expressões delas, mesmo no live online. Portanto, é possível fazê-lo, é só nós querermos e sabermos o que é que as pessoas querem. Isso é que é extremamente importante. Okay. Marco, desculpa. Muitas vezes as empresas se perdem na construção de receitas complexas e enquadramentos elaboradíssimos de intervenção, acabando por falhar no básico. Na empatia do trabalhador, na segurança do trabalhador. E há outras premissas que, se respeitadas, permitem às empresas ter uma espinha dorsal, né, forte para sustentar de uma cultura orientada para a felicidade e bem-estar dos colaboradores. Concorda comigo? Concordo e discordo. É assim, é importante, a empresa tem que ter uma espinha dorsal. Os documentos não são fechados, e é importante que todos os colaboradores respirem a missão e os valores da empresa.
eles podem ser alterados daqui a 1 ou 2 anos. Mas todas as pessoas têm que os respirar, têm que os sentir. Nós temos 2 formas de catalogar as empresas. Temos a forma contabilística, fiscal, económica, pequenas, médias e grandes empresas, e depois temos a forma que eu, na gestão que eu aplico há muitos anos já, que as empresas só existem 2 tipos de empresas, as boas e as más. Podes ter empresas de 4 pessoas que são horríveis de trabalhar e empresas com 1000 pessoas que têm uma cultura fantástica e é ótimo trabalhar. Portanto, isto tem a ver com um processo de evolução sociocultural por parte das lideranças, dos perfis de liderança, que sejam, como a Vânia falou há pouco, lideranças presentes, abertas, que respeitem o colaborador. Isso portanto, é essa transformação que Angola tem vindo a viver. Nós na nossa empresa, somos 41 diretos, colaboradores diretos, num grupo que tem mais de 1000 colaboradores, mas na Aliança nós somos 100% angolanos. Tudo bem, alguns viveram fora, como eu, estaram fora, mas somos 100% angolanos. E primeiro contratas bons indivíduos para formar bons profissionais. Podes ter o melhor programador se ele não tiver valores, okay? Porque a primeira crise que nós vivemos é uma crise de valores. Mas há valores que podes ajudar. Eu não tenho problema nenhum, eu já fiz isso várias vezes. Se eu tenho um colaborador meu que vejo que tem problemas em usar a casa de banho, porque todos a usamos, a primeira vez não gosto, torço o nariz, a segunda também, a terceira, se mais ninguém intervir, eu vou falar com ele, abertamente. Podes fazer isso, não é só teu, portanto, há que ter mais cuidado. Qual o problema? Porquê que vamos virar disto uma conversa de copa? Não, é algo que pode interferir no nosso dia-a-dia. E quem diz um tema tão banal, falamos da parte dos objetivos, por exemplo. Os objetivos, e isso era uma dificuldade que eu tinha quando cheguei a Angola, que era estarmos a visualizar um caminho a 3 anos, que já faço isso há alguns anos, que sou gestor, e hoje tenho ao meu lado uma pessoa que está a pensar como é que vai para casa, porque faltam-lhe 200 kwanzas. Portanto, eu tenho que pôr no lugar dele. Portanto, eu vou-lhe ensinar, através de Design Thinking, que há um caminho para que eu possa viver sem a preocupação dos 200 kwanzas para ir para casa. Eu preciso que ele esteja alinhado. E depois vamos tendo promoções internas que permitem, eu tenho pessoas que estão connosco vai fazer agora 5 anos, desde a comissão instaladora, que foram aumentadas 5, 6, 7 vezes. Hoje são chefias intermédias. Portanto, entraram como estagiários. Portanto, o valor é reconhecido, as pessoas estão lá, pagamos formação às pessoas, quando as pessoas merecem. Portanto, e eu acho que é preciso primeiro uma leitura daquilo que é um negócio, do que é o teu negócio. Porque as empresas são feitas de pessoas e para pessoas. E se eu não tenho pessoas, eu não consigo estar em todos os cantos e ver todas as apólices, etc. Por isso é que há canais, eu tenho que confiar. Não há confiar desconfiando. Por exemplo, ainda ontem eu fiz um seguro e todo o circuito funcionou bem. Não é? E eu, logo hoje paguei, recebi a mensagem, hoje de manhã mandei, temos um grupo do WhatsApp, mandei uma mensagem a agradecer o pessoal. Bom dia, olha, funcionou na perfeição, exímio. Eu paguei e menos de 1 minuto depois tinha um SMS. Fantástico. Da mesma forma, quando o call center me liga, de imediato, pessoal, correu bem, parabéns. Trimestralmente eu visito a operação do contact center. Verdade? De surpresa, sem marcação. Não é para controlar as pessoas, é para os salvar, porque o contact center é uma extensão daqui, porque eu à meia-noite não posso estar a atender telefonemas. E eles ajudam para que nós tenhamos uma extensão às 18 províncias. Gostava de ouvir também a opinião da Vânia sobre isso. Olha, eu acho assim várias coisas, mas na verdade resumem-se em 2 ideias. Uma, eu acho que este tema, até pegando um bocadinho na questão que o Pedro estava a fazer e do desafio
alguém que está a assistir nos lançou, eu acho que tem a ver com uma cultura de proximidade, e a cultura de proximidade começa numa liderança de proximidade. Por muito que hajam bons modelos para conhecer discos e tudo mais que possa existir, para conhecer cada um dos colaboradores, na verdade não há ninguém que conheça melhor o colega sem ser quem trabalha mais de perto com ele. E é aí que nós muitas vezes encontramos como é que nós conseguimos que fique toda a gente alegre. Eu até, muito honestamente, nem concordo muito com isso, porque o meu estado de felicidade pode não ser uma alegria constante. O meu estado de felicidade pode ser eu ter um ambiente tranquilo para estar a fazer o meu trabalho, porque é realmente aquilo que me deixa feliz. Não tem que ser propriamente um estado de alegria eufórico que entramos e toda a gente está ali a respirar alegria. Portanto, a nota que eu deixo é promovermos ao máximo uma cultura de proximidade e as lideranças que promovam, em primeiro lugar, uma liderança de proximidade. Depois, eu acho que também, e isso acho que tem sido das maiores lições que eu tenho tirado nestes muitos anos, só não vou dizer há quantos, é que estou cá há 13, porque nós temos que realmente aproveitar e valorizar muitas das coisas boas que nós temos aqui. E os últimos 2 anos, mais uma vez, muitas vezes quando as pessoas visitam as nossas empresas, não vou dizer que é só a minha, porque eu sei que isto acontece de uma forma geral, as pessoas ficam muito surpreendidas, porque não é, vocês fazem igual à Europa, não, muitas vezes nós fazemos melhor, não só do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista dos processos, e as pessoas, nós temos pessoas, por exemplo, na UPOL, jovens, com níveis de motivação, com aptidão digital, com uma vontade de ultrapassar aquilo que pode parecer impossível à partida. Quando veio o Covid, nós próprios, se calhar, achávamos que não íamos conseguir ter teletrabalho, e em 2 meses nós tínhamos 800 pessoas a atender chamadas a partir de casa. Em Portugal, muitas empresas ainda estavam a tentar perceber como é que desbloqueavam processos e procedimentos e tudo mais, e arranjar computadores, e aqui nós já estávamos. Isto é porque as empresas são excelentes, ou as pessoas são excelentes, as pessoas que fazem as empresas, e, portanto, isto é uma vantagem competitiva, porque nós, mais uma vez, eu sei que às vezes sou um bocadinho chata, mas felicidade nas organizações, as organizações são, mais uma vez, empresas, e as empresas também muitas vezes procuram vantagens competitivas. E às vezes elas não estão no PowerPoint, às vezes elas estão em nós e nas pessoas. E esta cultura que nós temos também muito orientada para ultrapassar dificuldades, para estarmos sempre, tentarmos sempre contornar, isto acaba por tornar organizações muito poderosas, muito valiosas e uma vantagem competitiva, porque as nossas pessoas são a nossa grande vantagem competitiva. Tenho aqui tem aqui uma outra questão que está aqui a ser colocada por uma das pessoas que nos está a assistir, e que, no fundo, é uma pergunta muito interessante. Ou seja, de alguma forma, se o bem-estar, se há uma relação direta entre o bem-estar da pessoa em termos de felicidade e o seu bem-estar económico, ou seja, se vocês sentem que isso existe ou não no mercado. E isto leva-me aqui a uma pergunta interessante que deixo mais em aberto, que é preferível termos pessoas felizes que têm que aprender ou pessoas mais qualificadas que não estão tão felizes? O que é que nos aporta mais ao negócio? Se calhar deixo. Prefiro felizes e que querem aprender. Claro. Que querem aprender. Ajuda mais aos negócios. Ajuda, prefiro isso. Do que pessoas que sejam capacitadas e competentes, exatamente, mas que na verdade estão infelizes. E vivi isso há uns 2, 3 anos atrás. Achei que tinha uma equipa demasiado jovem e nas reuniões com alguns clientes desconsideravam-nos um pouco. Chegamos a ter mesmo um cliente, uma multinacional, que nos disse, mas vocês não têm expatriados? Pronto, e aquilo pesou-me um pouco. E então, pronto, fomos buscar, na altura, um quadro angolano, mais sénior, e foi, portanto, era uma pessoa já até mais velha que eu, e teve muita dificuldade na adaptação da empresa, e acabou por sair em rota de colisão com uma boa parte das pessoas, porque ela estragou uma dessa felicidade. Portanto, era um quadro altamente competente, com muita experiência, mas não conseguiu passar essa experiência. Porque há uma coisa importante nas equipas, a Vânia disse, algo que nos caracteriza muito, a resiliência, esta capacidade de adaptação à gestão de operações. E isto é intrínseco. Os meninos de muito tenra idade ajudam a carregar água, vão buscar uns cabos para dar bateria ao gerador, e estes skills desenvolvidos dos 8, 10, 12 anos
quando o indivíduo tem 26, em contexto de stress, consegue tomar decisões e ter o sangue frio necessário para tomar decisões. Okay? Da mesma forma que muitos homens que passaram pela tropa, pelo serviço militar, e isso dá-lhes os skills nas empresas para tomar. Essa é a diferença de quem vive numa sociedade extremamente desenvolvida e tecnológica, onde, quando falta a luz, a pessoa não sabe o que é que há de fazer. Não tem luz, não tem internet, e agora o que é que eu faço? Marco, já agora, a marca Aliança Seguros, como é que está em termos de felicidade? Uma marca feliz? Eu acho que está bem. Tenho pessoas felizes, venho do escritório, desde as 8 da manhã que estou em reuniões, tenho a equipa a trabalhar para fechar relatório e contas, apesar das últimas noitadas, altamente feliz. É o segundo ano em que voltamos a crescer, portanto, estamos bem, nós temos vindo sempre a crescer, fomos novamente super brand, portanto, estamos bem, estamos felizes. Só uma pergunta extensiva também aí a Vânia. Olha, mal seria se a resposta fosse que não. Claramente, quando eu diariamente chego à YouCall, respiro aquilo que lá se sente, que é essa cultura, é mesmo alegria, por acaso, e de vontade de estarmos lá e de querermos fazer coisas juntos. Agora, não tenho ilusões, é um processo que tem que continuar a ser trabalhado. As pessoas que chegam, por exemplo, hoje à YouCall, temos sempre muitas pessoas novas a chegarem. No outro dia, sempre que temos pessoas novas a chegar, pronto, tenho o hábito de perguntar à pessoa em que ano é que ele nasceu, porque de repente comecei a pensar sobre isto. Estão a chegar pessoas à empresa que já nasceram depois de 2000. Isto para dizer o quê? Aquilo que motiva essas pessoas é diferente, se calhar, daquilo que motiva ou dos nossos colaboradores que estão há mais tempo e portanto, acho que sim, é uma empresa feliz. Agora, é uma empresa que tem que ter consciência e que trabalha com 1.500 pessoas. Temos que ter, enquanto pessoas que lá trabalhamos e enquanto equipa, que trabalhamos com pessoas muito diversas e que estão a chegar também novas gerações às empresas com outro tipo de necessidades, de motivação, de coisas que os desafiam. E, portanto, é um processo constante. Há pouco alguém estava a falar, acho que foi o Pedro no início, que é como as famílias, como os casamentos. É um processo. Nós todos os dias também temos que trabalhar para o bem-estar da nossa família, que ter preocupação com os nossos filhos, com o nosso marido, com os nossos pais, com os nossos irmãos, que não é ligar uma vez por ano para casa para saber se está tudo bem e dizermos que somos uma família feliz. Exige tempo, exige cuidado da nossa parte e, portanto, nas organizações também acho que sim. Esse é um ponto mesmo muito importante, não acharmos que o trabalho está feito, ele está sempre em construção. Cláudia, eu vou lhe pedir que façamos aqui uma pequena abordagem dos custos que podem acarretar a falta de felicidade nas marcas, nas organizações. Os senhores é que deviam dizer, mas eu acho que que nas marcas o custo é enorme, porque hoje em dia a felicidade ligada com as marcas está muito ligada com aquilo que é o employer branding, a marca do empregador. E aqueles senhores trabalham a marca do empregador como ninguém, a YouCall. Porque se vocês forem às redes sociais deles, um colaborador que entra, um colaborador que é promovido, qualquer evento que tenham, está sempre a ser comunicado. E, portanto, para um parceiro cliente, isto é entusiasmante porque sentimos que as pessoas que trabalham lá estão motivadas. Para uma pessoa que queira ir trabalhar para lá é também extremamente motivante e, portanto, não fazer isto nos dias de hoje pode ser fatal para uma marca. As marcas hoje em dia têm que saber comunicar no digital, têm que saber comunicar aquilo que são para além do seu produto ou do seu serviço. Em termos da felicidade para o colaborador, qual é que é o custo? O custo é uma rotatividade muito maior, é a falta de confiança nas equipas, que era o que o Marco dizia há pouco, não é? Portanto, se eu não conseguir fazer a apólice do seguro, vou ter que estar em casa à meia-noite a fazer essa apólice porque não confio nas minhas equipas e depois, no final do dia, não perco tempo a fazer isto e não consegue pensar noutras coisas mais importantes que provavelmente terá que pensar no papel dele, não é? E, portanto, tem um custo de produtividade altamente
altamente detrator para a empresa. Portanto, a felicidade já há muito tempo deixou de ser algo, nós falávamos no início, não é? Que é algo muito, como é que dizíamos? Não era superficial, Lato. muito lato, não é? É lato, de facto, quando falamos a nível individual, não é? Quando falamos a nível organizacional, são coisas muito claras e que têm que ser trabalhadas. Liderança, confiança... Acho que esta questão, só complementando aquilo que o Cláudio diz, esta questão dos custos, é necessário que seja bem disseminada, porque a maior parte das pessoas, sobretudo de algum tipo de liderança, olha para os custos de forma errada. Se eu olhar para a rentabilidade ou rendibilidade daquele colaborador, se eu tenho uma colaboradora, mãe de 2 filhos ou 3, e que o filho dela, um dos filhos amanhã faz anos, ok? Porquê que eu vou tê-la, obrigá-la a estar no local de trabalho, se ela está no local de trabalho, organizar a festa de anos do miúdo, tem que ir à escola buscá-lo, etc. Porquê que eu não tenho uma conversa aberta com ela e lhe dispenso aquele dia e ela depois compensa, ou seja, emocionalmente... Com dedicação, porque o facto de ela estar às 7, 8 horas dentro da empresa ou até 9, se morar longe e chegar cedo, não quer dizer que esteja a trabalhar. Portanto, trabalhar muitas horas não é sinónimo de produtividade, às vezes até ao contrário, está a tratar mal os meus clientes, portanto está a afetar as finanças da empresa e a saúde financeira da empresa, portanto não faz sentido. E o olharmos de forma aberta para a rentabilidade, nós tivemos colaboradores em tratamento médico que queriam ficar em teletrabalho e eu disse que não. Okay. Estás em tratamento. Ok. Eu vou dar 30 segundos, estamos a fechar, vou dar 30 segundos a cada um de vocês para considerações finais sobre o tema que acabamos aqui que estamos aqui, né, a conversar. Vânia? Olha, assim, muito resumidamente, começando como no início, eu acho que o mais importante é que uma grande organização como é a Super Brands, muito virada para o marketing, para o digital, para a promoção dos negócios, quer falar e promove este tipo de iniciativas para falar sobre quem está a fazer os negócios acontecer, que são as pessoas. E acho que isso é o mais importante de tudo, e é porque realmente esse tema é muito importante e fico muito satisfeita que tenhamos vindo aqui discutir, não o marketing digital, que será um outro tema também já muitas vezes tão bem abordado, mas acima de tudo a preocupação do Pedro e da Super Brands Angola em ter-nos trazido para discutir algo tão importante nas marcas e que o Cláudio há pouco até também falou tão bem sobre os ganhos e também os elevados constrangimentos que este tema pode trazer para as marcas e para os negócios e, portanto, falar de felicidade, de bem-estar, de delegação, uma cultura de promoção, de proximidade. Também temos um Happy Day, que é o Happy Day no Cubículo, que é por causa do tema do teletrabalho, em que a equipa vai à casa dos colaboradores que estão no teletrabalho fazer uma pequena surpresa, só para dizer isso. Okay. Mas é isso, obrigada pelo convite. Obrigado, Vânia. Marco, vamos ser... Eu acho que isto da felicidade é um processo de melhoria contínua. Portanto, ainda agora começou. Há muito ainda a fazer. Eu sou um defensor acérrimo dos modelos de avaliação 360 nas empresas, porque muitas vezes a falta de felicidade e a má gestão nas empresas, ou os maus resultados das empresas, vem do topo. Se substituirmos o topo, a base funciona na sua plenitude. Portanto, e aqui na nossa cultura ainda temos muita dificuldade com a avaliação 360, ok? Os técnicos, eu tenho uma responsabilidade moral com os meus colaboradores. Eles não têm que me respeitar pela hierarquia. Eles também têm que me respeitar. Eu tenho um sentido de ver cognitivo. Eu tenho que lhes ensinar algo, como eu aprendo algo. Portanto, a liderança só é aberta assim. Cláudio? Indo um bocadinho de encontro àquilo que os senhores estavam a dizer, eu acho que é extremamente importante se trabalhar as lideranças. E nas empresas nós temos vindo a pecar durante muitos anos, não é? Nós promovemos as pessoas porque são bons na sua capacidade técnica e damos-lhes responsabilidades de liderança. E depois, como líderes, muitas das vezes não são bons líderes, não é? Portanto, temos que rapidamente saber selecionar quem são os nossos líderes, que são estas pessoas que se preocupam efetivamente com os colaboradores, que se querem conhecer quem são os colaboradores e têm esta apetência, e trabalhar as lideranças para ter uma liderança mais positiva, possa gerar uma cultura de felicidade nas empresas. Conhecermos os colaboradores. Eu queria só dar aqui um input que é importante, complementar aquilo que o Cláudio disse. Estamos a terminar. Sobre um tema
que é para uma segunda discussão, que é a liderança não é só quem está em cargos de chefia. Não. E eu posso, mais vale ser um bom número 2 do que um fraco número 1. Portanto, é importante explicar às pessoas que às vezes o facto daquela pessoa, aquele elemento ter mais anos de casa que o outro, e o outro ter promovido antes dele, que não faz dele um mau elemento. Simplesmente, para não lhe defraudarmos expectativas e para não afetarmos a saúde tanto dele como da empresa, aquele colega tem mais skills de liderança. Não é mau ele não ter skills de liderança, porque há uma carreira enquanto técnico. Tem que haver. Ok. É isso. As empresas têm que dar resposta a esses diferentes tipos de carreira. Ok. Muito obrigado a todos. Eu vou passar aqui a bola ao Pedro. Ficávamos aqui mais uns quantos minutos largos. Essencialmente destacar aqui algumas mensagens. Fui retendo e fui aqui tomando notas. Portanto, felicidade não é alegria diária. Felicidade nas organizações não é alegria. Não temos de estar sempre alegres. Felicidade, no fundo, é saber gerir a cultura e fazê-la evoluir e que as pessoas se sintam nas suas zonas de conforto e felizes no longo prazo, essencialmente. É preferível ter pessoas felizes que precisam de aprender do que pessoas muito competentes que estão infelizes. As organizações são melhores assim, crescem mais rapidamente assim, evoluem mais rapidamente assim. Se calhar a questão de que o salário emocional ser elevado é mais importante do que o salário financeiro ser elevado. Ou seja, não basta um bom salário financeiro para reter as pessoas. E todos nós temos esta experiência. As pessoas com bons salários, muitas vezes, ao fim de pouco tempo, preferem se ir embora porque não estão contentes, não estão confortáveis. E o contrário também é verdade. Ou seja, pessoas, se já têm salários piores, têm mais resistência a sair porque estão numa zona onde gostam de estar. A felicidade também tem a ver com as organizações assumirem isto, que os líderes não são só os chefes e, portanto, que a liderança e a felicidade se faz desta conjugação. Ou seja, no fundo, e agradecer-vos, obviamente, mais uma vez, e para terminarmos, esta mensagem de que o sucesso das organizações, o sucesso das marcas, depende, obviamente, também muito da felicidade que elas conseguirem construir. E, portanto, sim, nós cada vez temos mais essa experiência. As marcas que são apuradas como superbrands, ao longo do tempo, nós vamos percebendo isto. Muitas das vezes, nem sequer são marcas do ponto de vista de negócio que sejam muito escaladas, que sejam negócios épicos, mas são, de facto, marcas que conseguem esta distinção porque conseguem construir esta cultura de felicidade. E, portanto, obviamente, agradecer-vos mais uma vez. Agradecer ao Francisco também esta disponibilidade e à Forbes Lusófona por esta disponibilidade. E obrigado a todos aí que nos acompanharam também. E, portanto, quem não nos acompanhou vai poder ver depois que fica gravado. Muito obrigado, então, a todos. Vamos dar por terminado.